Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras esquecidas, silenciadas, excluídas do cânone ou pouco conhecidas. No episódio de hoje eu falo sobre a terceira parte do romance Uma Paixão, de Chrysanthème, romance esse que é nossa leitura conjunta no Clube Clássicas Sem Classe, o clube do podcast, agora no mês de fevereiro. Nós vamos nos encontrar para conversar sobre esse romance no domingo, dia 22 de fevereiro, estejam todos convidados. Esse é um grupo gratuito, um grupo de conversa. Antes de começar a minha análise sobre a terceira parte, eu queria saber de vocês o que vocês têm achado da leitura, o que acharam da segunda parte, se vocês têm temas para o debate, questões, se vocês pensaram sobre as questões que eu deixei no episódio anterior, quando falei da segunda parte. Deixem aí para o pessoal, se tem sugestões de artigos, de textos sobre a autora, sobre o livro, é só deixar para o pessoal, tá? Eu vou deixar aqui, como de praxe, algumas questões para debate que envolvem essa terceira parte e o livro como um todo. A primeira pergunta que eu deixo para vocês é se a escolha do ponto de vista narrativo, e aqui especificamente do narrador, nesse livro Uma Paixão, se essa escolha expressa ou reflete os modelos de mulher que são representados nesse livro. E se essa escolha reflete, como ela o faz, como ela expressa ou reflete discussões mais amplas sobre independência da mulher, trabalho, educação, casamento e sexualidade da mulher. Eu vou lembrar vocês que Uma Paixão tem um narrador em terceira pessoa que caminha muito próximo dos nossos protagonistas, Maria Luísa e Maurício. E isso é diferente, por exemplo, de um outro romance que a gente leu no Clube do Livro, que é o Enervadas, da mesma autora, que é um narrador em primeira pessoa, e esse narrador é a protagonista, é uma mulher. E seria interessante, então, comparar primeiro se esse ponto de vista narrativo e esse narrador em terceira pessoa em Uma Paixão e em primeira pessoa em Enervada, sendo uma mulher, se isso tem alguma inflexão sobre os modelos de mulher representados nesses livros e mais, alguma inflexão sobre as discussões trazidas nesses livros quanto à questão da mulher naquele tempo. Eu vou lembrar a vocês que um outro romance interessantíssimo da Chrysanthème também é narrado em primeira pessoa por uma mulher, é o romance Matar. No caso, boa parte do romance é um diário escrito por uma mulher que se mata e ela comete um homicídio também, interessante. Então, também vale a pena comparar Enervadas e Matar, que são dois livros narrados em primeira pessoa. No caso de Matar, não apenas em primeira pessoa, enfim, majoritariamente é narrado por esse diário, né, da protagonista. Comparar esses dois romances narrados em primeira pessoa por uma personagem mulher ao romance posterior da autora, que é A Mulher dos Olhos de Gelo, que é narrado em primeira pessoa, do ponto de vista de um homem, se há alguma diferença, uma inflexão em relação a esse recorte de gênero do ponto de vista narrativo e a essa diferença de pessoa que narra, né? Os narradores em primeira pessoa eles são interessantes porque eles dão a oportunidade para a gente trabalhar os pontos cegos desses narradores, né? E no caso de Enervadas, isso pensar no ponto cego dessa narradora e pensar em uma narradora não confiável nos termos de uma narradora que não enxerga tudo o que ela está falando, né? Tudo que ela revela de si mesma ao escrever, torna o romance mais interessante, talvez torne A Mulher dos Olhos de Gelo também interessante, pensar nos pontos cegos, né, da pessoa que narra. Então, essa é uma questão. Com relação ao ponto de vista narrativo, especificamente em Uma Paixão, que é o nosso objeto aqui de debate, se vocês notaram que o ponto de vista narrativo parece abandonar a Maria Luísa nessa terceira parte, né? Parece seguir mais o Maurício.
E se isso é verdade, o que isso leva nas discussões, né, sobre modelos femininos, sobre as questões da mulher naquele tempo, se isso tem alguma diferença, enfim. E uma última questão que tem a ver com esse ponto de vista narrativo, né, que é uma coisa um pouco mais ampla do que a escolha de um narrador, enfim, é a discussão sobre o divórcio. Vamos lembrar que essa é uma discussão que é tematizada expressamente no livro Enervadas, mas é uma discussão que, embora não tematizada diretamente, ela está ligada ao destino do Maurício nesse nosso romance Uma Paixão, né? Porque ele não pode se separar da esposa, enfim, ele pode legalmente se desquitar. Divorciar legalmente nesse tempo significa simplesmente separar da esposa, mas ele nunca vai poder casar novamente, né? E o que essa ausência de um divórcio pleno causa na história do Maurício e da Maria Luísa nesse romance. O divórcio pleno era uma questão muito defendida pela Crisanteme, assim como por sua mãe, Carmen Dolores, e então é interessante a gente tomar também como tema aqui desse romance Uma Paixão, muito embora não seja expressamente tematizado no livro, tal como é em Enervadas, por exemplo. Outra questão é a forma como a sexualidade feminina é retratada na obra. Então, como vocês acham que a sexualidade feminina é retratada em Uma Paixão e quais os recursos narrativos são usados para essa representação? E aqui eu vou pontuar que em muitos dos romances desse tempo, não só aqueles escritos por mulheres, a moralidade, no sentido de ser bom, ser um bom cidadão, uma boa pessoa, muitas vezes era equacionada à castidade sexual. Então, ser bom era equivalente a não sentir desejo sexual, a controlar o desejo ou a sublimar o desejo. E a sexualidade era pensada dentro do casamento. E aqui, então, eu acho interessante perguntar como é, então, pensada a moralidade e a castidade nesse romance Uma Paixão e comparar a forma como essas questões são pensadas e representadas no romance, a forma como são pensadas e representadas em outros romances da autora, como Enervadas e Matar. Principalmente Matar, eu acho que essa questão ela é muito premente porque está muito diretamente ligada ao fim trágico da protagonista, né? Uma terceira pergunta, um campo temático de perguntas, é como se expressa essa tensão entre tradição e modernidade no romance Uma Paixão, né? E se essa tensão se altera nos escritos posteriores da autora, principalmente os escritos da década de 30. Porque a década de 30 em si, histórica e culturalmente, ela é mais conservadora, foi mais conservadora, né? E em alguns autores que a gente consegue acompanhar, desde os escritos anteriores até escritos durante a década de 30, a gente às vezes consegue notar, então, esse movimento em direção a um conservadorismo maior. Eu queria saber se vocês já leram outros escritos da autora, se vocês conseguem notar isso ou não, enfim. Uma quarta pergunta é se as escolhas estéticas tomadas nesse livro refletem ou não concepções ideológicas da escritora e se o fazem, como que isso acontece no romance. E por último, um tema que vai ser muito importante nesse romance, muito marcante pelo menos, e em outros romances da mesma autora, e por isso que eu trago esse tema aqui, é o tema do suicídio. Então, a pergunta que eu deixo é como que se dá a representação do suicídio nessa obra. E eu vou lembrar vocês que o suicídio aparece em Flores Modernas, uma das personagens vai se suicidar, e na obra Matar. Então, as mulheres desviantes desses romances, ou desviantes em um determinado aspecto, elas vão se matar. E no caso de Uma Paixão, e aqui eu vou dar um spoiler porque eu acho que vocês já leram um romance, se estão ouvindo esse episódio, é um homem que vai se suicidar. E se isso causa alguma diferença, se esse recorte de gênero causa alguma diferença no romance, na representação do suicídio no romance. Eu pergunto isso porque em muitos romances em que é representado suicídio feminino, a escolha pelo suicídio é algumas vezes equacionada no romance ou na crítica feita pelo romance, né, na leitura feita pela crítica. Essa escolha pelo suicídio é equacionada a uma expressão de agência feminina, autonomia feminina em condições em que a mulher tem um campo de escolhas muito limitado. E aí eu vou lembrar a vocês o romance O Despertar, da Kate Chopin. E
Um outro romance que vai ser muito interessante pra gente, porque nós vamos ler esse romance em outubro, no nosso Clube Clássica Sem Classe, a nossa leitura conjunta, que vai ser o romance Exaltação, da Albertina Berta. E eu vou lembrar também o romance Lésbia, da Maria Benedita Bormann. Então, essa questão do suicídio, ela vai continuar sendo interessante pra gente no nosso clube de leitura, porque ela vai aparecer muito, mas é o suicídio feminino, enquanto que Uma Paixão a gente tem, novamente, um recorte diferente, porque é o suicídio de um personagem. E algumas vezes, esse suicídio da personagem feminina é equacionado à inexistência do divórcio pleno. E eu gostaria de saber de vocês se essa também é uma questão em Uma Paixão ou não. Eu gostaria de saber ainda se a escolha narrativa da forma como o suicídio é representado nesse romance reflete ou não posicionamentos sobre a condição da mulher. E se reflete, como o faz. E como essa escolha narrativa, da forma como o suicídio é representado, expressa os modelos de mulher representados no texto. E, por fim, eu venho trazer aqui a questão do bovarismo, muito associada a suicídios de personagens femininas na história da literatura, mas aqui gostaria de saber se é possível estender essa noção de bovarismo aplicada a personagens masculinos, né? E aqui bovarismo tomado num sentido um pouco mais amplo. Eu já discuti esse conceito de bovarismo quando eu falei do romance Nhonhô Rezende, de Iracema Guimarães Vilela, que foi nossa leitura em 2024. Então, no vídeo que eu falo desse romance, eu falo dessa noção estendida de bovarismo, tomado como capacidade humana de se ver como um outro em relação àquilo que se é. Então, se a gente pode estender essa noção de bovarismo ao personagem masculino, e aqui especificamente ao personagem masculino de Uma Paixão. Bom, perguntei demais, eu só vou deixar aqui uma indicação de leitura, especificamente com relação a esse tema do suicídio na obra da Chrysantheme. Eu vou deixar a indicação da leitura de um artigo acadêmico intitulado Amor e Suicídio em Flores Modernas e Matar, de Chrysantheme. Esse artigo foi escrito por Maria do Carmo Balbino Galeno e Juliana Maia de Queiroz, publicado na revista Moara, número 70, muito recente, em dezembro de 2025. Elas vão discutir esses dois romances da Chrysantheme, não são o nosso romance, né, principal, Uma Paixão, mas para quem se interessa por essa discussão do suicídio, talvez seja uma leitura interessante para a gente estender a nossa discussão para o suicídio masculino, que acontece em Uma Paixão, e também para os suicídios femininos, que acontecem em outros romances, como, por exemplo, um romance que a gente vai ler ainda esse ano, que é Exaltação, de Albertina Berta. Espero não ter dado muito um spoiler aí desse romance para vocês. Bom, falei demais, vamos ao que interessa, que é a análise da última parte do romance Uma Paixão. A segunda parte, nós vimos, terminou com um sonho da Dona Henriqueta, que sonha que a Maria Luísa está se casando com o médico Dr. Cláudio, e então esse é um sonho que tem uma nota positiva, terminando a segunda parte com uma nota positiva. E o primeiro capítulo da terceira parte começa com um céu cinzento no qual um raio de sol, vencendo a cortina de cinza que o interceptava, tombava sobre a terra e tudo então mudava de aspecto. Esse raio de sol é quase como o sonho da Dona Henriqueta, que terminou ali o último capítulo da segunda parte, né? Um raio de sol que rompe o céu cinzento. Nesse capítulo, a gente vai ficar sabendo que a Maria Luísa e o Maurício quase foram flagrados se pegando no consultório do Maurício. Foi um susto grande que vai mudar tudo aí para Maria Luísa. Eles estavam lá no consultório se pegando e aí chegam a Dona Margarida e a Lúcia, a esposa do Maurício. Vou ler aqui um trecho. O susto fora grande naquele dia para Maria Luísa, quando, abraçada estreitamente por Maurício, ouvindo-lhe a voz ardorosa que lhe suplicava fugisse com ele, escutaram ambos, em um segundo de silêncio em que ele lhe beijava os olhos enlanguecidos, a boca descerrada de gozo, os passos trôpegos de duas mulheres, acompanhados por vozes que eles reconheceram ser de Dona Margarida e da filha. Maria Luísa consegue escapar, mas fica muito marcada por esse flagra e nunca mais ousa a voltar no consultório com medo, né, de ser pega em flagrante.
O segundo capítulo dessa parte começa da seguinte maneira: não, Maria Luísa não ousava mais voltar ao consultório do cunhado depois de ter experimentado a vergonha imensa que lhe purpureava ainda as faces quando nela pensava. Ser apanhada em flagrante pela madrasta e pela irmã e curvar a fronte sob os seus olhares irônicos constituiria para ela o mesmo que sentir sobre si o glutinoso manto de um lamaçal. Prefere morrer, né? Não quisera mais enxergar a luz do sol depois de um tal sucedido. E aqui o efeito desse fato, ela ter quase sido pega em flagrante, é como um raio de sol na razão dela, que a traz de volta para a realidade, clareia ali o espírito, tal como o raio de sol que começou o capítulo anterior, né, clareando o céu cinzento. O efeito desse, vou ler aqui um trecho, o efeito desse perigo corrido por ela ecoou na exaltação do amor que a transformava, diminuindo e clareando-lhe o espírito que se deixava lamber pelas chamas da paixão, sem que ela entrevisse nem analisasse o fim de toda aquela aventura. E durante 3 dias ela fica no quarto, né, quase como uma prisão autoimposta. E aqui a gente pode ver uma contraposição entre paixão e razão. Mais à frente no capítulo, o seguinte trecho: sua dignidade de mulher acordara o rumor daqueles passos e daquelas vozes que se tinham feito ouvir no momento em que, vencida, embriagada de paixão, ela prometia a aquiescência àquela fuga que hoje lhe parecia uma infâmia. Como pudera ela dizer sim a uma combinação que retirava um marido à sua irmã, embora má, um pai a uma criança que dele tanto necessitaria, que já é uma pergunta que ela está fazendo um exame de confiança, de consciência, né? Como é que eu pude quase dizer sim para esse pedido de fuga feito pelo Maurício? Ela finalmente sai do quarto, vai ao piano e numa dessas festas na casa dela, quem aparece? Rafael de Oliva, pretendente, né, assediando a menina todos os dias, e ele a pede em casamento. E de novo a Maria Luísa pensa por um segundo: não, vou aceitar o casamento para fugir dessa situação. De novo acudia-lhe ao cérebro a ideia, entregando-lhe a mão, de arrancar a outra do labirinto em que toda ela se perdia. Ela quase se decide a aceitar a situação. É interessante que esse pedido de casamento do Rafael de Oliva espelha o pedido de fuga, né, que o Maurício fez no capítulo anterior. São 2 tipos de fuga diferentes da Maria Luísa. Mas quando ela está quase cedendo, ela vê o Maurício, esquece tudo, e é nesse momento que o Rafael de Oliva percebe que ela nunca vai aceitar casar com ele, porque ele percebe o que está rolando entre a Maria Luísa e o Maurício, e ele vai embora. No 3º capítulo acontecem muitos fatos cruciais. Primeiro, a Maria Luísa novamente se deixa seduzir pela paixão, só que ela não volta para o consultório. Eles começam a se encontrar na limusine do Maurício ou então no cinema, enfim, são os únicos ambientes em que eles podem ter paz em relação às outras pessoas, não serem vigiados e poderem ter intimidade, serem sozinhos, né? Ficarem sozinhos um com o outro. Desde essa noite, começa assim o capítulo, Maria Luísa não lutou mais contra a paixão que a avassalava. Em uma limusine confortável, ela e Maurício erravam pelas avenidas do Leme, ritmando os seus beijos ao doce rumor das vagas do mar. Ocorriam ao escuro das salas de cinema numa falta absoluta de escrúpulos, que parece até um julgamento moral do narrador com relação ao que está acontecendo, né? Tem uma crônica da Chrysantheme, na qual foi uma crônica que ela publicou no jornal O País, na qual ela equaciona o mar, as praias do Rio de Janeiro ao flerte, né, dos cariocas. Então esse parágrafo me lembrou essa crônica. Aqui mais uma vez o Maurício convida Maria Luísa a fugir com ele, insiste: vamos fugir, mas ela sempre nega, né? Ele fala: minha querida, minha paixão, exclamava ele, beijando-lhe docemente a face molhada. Que horror! Tomemos uma decisão e executemo-la. Não seremos mais culpados por termos tomado a responsabilidade dos nossos atos. Partamos, minha Maria Luísa, partamos amanhã, hoje mesmo, se quiseres. E ela nunca se decide a partir. Chega o mês de novembro e nasce o filho do Maurício e da Lúcia, o Afonso. Essa cena do nascimento é narrada de forma bastante detalhada e todos muito tensos na sala. Dona Margarida no quarto, onde está também a parteira e a Lúcia. Depois que o bebê nasce, a Dona Margarida aparece na sala, chama todo mundo. A Maria Luísa faz menção de segui-los até o quarto. E aí a madrasta fala: não, você não. Minha filha não a quer ver. E eu lhe pergunto,
terá coragem de continuar a roubar um pai a seu filho, ela faz uma acusação direta. Maria Luísa não está preparada para essa acusação, olha para o Maurício, procura algum tipo de apoio e ele se recusa a olhar para ela. Seus olhos alargados procuraram Maurício. Esse, ligeiro e apressado, sem querer olhar para trás, sumiu-se já entre os reposteiros, onde o esperavam a esposa e o filho. Aqui eu volto a lembrar vocês a importância dos olhares, da troca de olhares nesse romance, como essa negativa de olhar vai ter todo o efeito que vai desencadear a tragédia final. Maria Luísa se sente humilhada, abandonada. Imediatamente ela vai para a casa da madrinha e se decide a se mudar para a casa da madrinha e não mais voltar para a casa do pai. E sem mais nada a dizer, desceu as escadas e bateu com força o portão, onde as trepadeiras tremeram, deixando cair sobre a calçada uma chuva de pétalas das suas flores violentamente sacudidas. Aqui mais uma vez essa imagem da queda das pétalas, que pode ou não ser o emblema da queda do personagem. No capítulo 4 dessa terceira parte, então, nós temos a chegada da Maria Luísa à casa da Dona Henriqueta. Elas trocam um olhar sem dizer nada, elas se compreendem. E é nesse momento que a Maria Luísa vai confessar sua paixão para Dona Henriqueta e pedir ajuda, né? É engraçado como esse capítulo é muito construído na troca de olhares entre Dona Henriqueta e Maria Luísa. Tá tudo sendo dito mais pelos olhares do que pelas palavras. E interessante também que a Maria Luísa confessa que abandonou a casa da madrinha, não porque ela pensou exatamente que essa era a coisa moral a fazer, mas porque ela ficou com raiva do Maurício, ela se sentiu abandonada pelo Maurício e se sentiu humilhada. E o que esse fato nos diz sobre essa protagonista, né? E a todo momento a Dona Henriqueta tentando consolar a Maria Luísa e falando, paixão acaba, isso vai passar, calma, né? Uma paixão intensa lavrara certamente naqueles dois peitos martirizados sem cessar e isolados por orgulho e dignidade. Mas a paixão cura-se hoje como qualquer outra moléstia não demasiado grave da alma ou do corpo. E aqui sobre os sentimentos da Maria Luísa, né? O motivo pelo qual ela finalmente toma essa decisão de se mudar para a casa da madrinha, um ciúme estranho e novo invadira o espírito da tresloucada rapariga. Veja como já é um julgamento moral com relação a Maria Luísa aqui pelo narrador nesse parágrafo, né? Da tresloucada rapariga, e a tornara como idiota e vencida as invectivas insultantes de Dona Margarida. Repentinamente, como ao levantar de um pano de teatro, ela entrevira o papel de Maurício, entre a esposa e o filhinho e a sua própria figura, ousada e infame, roubando um marido e um pai, que é o primeiro gemido de um, e a transformação da outra em mãe, corria para eles, abandonando-a ao seu triste destino, que era curvar a cabeça diante das inimigas de tantos anos. Veja que confusão de sentimentos, né? Ciúme, despeito, também o sentimento de ter sido humilhada pelas inimigas, né? A Lúcia, a Dona Margarida, enfim. Tudo menos amor genuíno, né? E aqui eu vou lembrar vocês do ambiente em que a nossa personagem se encontra, porque é salientada a atmosfera daquele suave quarto de mulher impecável. Elas estão no quarto da Dona Henriqueta, né? Que é o modelo de anjo do lar, de mulher, de esposa dedicada nesse romance. E como essa atmosfera desse quarto muda a nossa personagem. Então, a influência dos lugares em que ela se encontra sobre as suas disposições morais, né? Vamos lembrar que no quarto ela sempre busca o próprio quarto na casa do pai como refúgio, se prende lá como uma prisão. Temos o consultório do médico, espaço de intimidade, de traição. Temos a limusine, o cinema. Temos o quarto da Lucy, onde ela teve o filho e onde tudo muda. O Maurício muda com a Lucy nesse quarto, diante do filho. E temos o quarto da madrinha, né, da Dona Henriqueta. E quais são os efeitos desses ambientes sobre os personagens? Vamos lembrar também que na primeira parte, especialmente, sempre que a personagem Maria Luísa tem uma atitude transgressiva, né, ela canta a canção francesa se declarando, né, ao Maurício, ela o faz por influência da madrasta. E quando ela também vai agir de uma forma diferente moralmente, nos termos do texto, né, ela o faz sob influência, dessa vez, da madrinha. Então, essa contraposição entre madrasta e madrinha,
Vou chamar a atenção aqui para todo momento a dona Henriqueta tentando consolar a Maria Luísa e falar, ó, isso aí passa, passa, amor passa, né? Ela fala aqui, qual minha filha? Nem tu nem ele morrerão. A vida é feita desses constantes arrancamentos. Repara bem, a mãe arranca-se-lhe o filho logo que ele cresce um pouco mais, e a morte separa-nos a todos uns dos outros. Mais à frente, escuta, filha, disse-lhe com voz mudada Dona Henriqueta, escuta bem o que vou te dizer. Quando se sofre, julga-se sempre que ninguém é capaz de sofrer como nós. Para cada pessoa, só a sua dor existe, só a sua dor tem valor, e só a sua angústia pesa na balança das amarguras do mundo. Hoje, por exemplo, pensas que só tu amas alguém de quem o destino te separa, não é? O destino, digo mal. A tua dignidade, o teu dever, a tua honestidade seriam expressões mais exatas. Veja que ela chamando a atenção da Maria Luísa para olhar para além de si mesma, porque a ação moral ela demanda que você se coloque no lugar do outro. E um outro ponto que ela vai sublinhar aqui é que não é o destino que a separa do Maurício. Vamos lembrar na segunda parte que a Maria Luísa tinha lavado as mãos e falar, é o destino que me leva até o Maurício. E aqui a dona Henriqueta está dizendo, não é o destino, é a sua dignidade, é o seu dever, é a sua honestidade como mulher. E aqui eu vou lembrar para vocês daquela pergunta que a Inês Sabino nos deixa em Lutas do Coração, né? O que vem a ser uma mulher livre, né? Uma mulher que faz escolhas. E que nessas escolhas dá a si mesma a sua própria lei. E aí a dona Henriqueta vem fazer uma grande confissão para Maria Luísa. Vai ser quase como uma troca de confissões, e é quase como se essa troca de confissões espelhasse a troca de olhares que se dá no início desse capítulo. Dona Henriqueta vem confessar que quando o marido estava doente, ela se apaixonou pelo irmão do marido, mas ela se recusou a viver essa paixão, enfim, mesmo depois que o marido morreu. Ela não quis se casar com o irmão dele e esse irmão veio a morrer logo depois. E ao contar todo esse fato, ela até fala, já estou falando de coisas que passaram muito tempo, pessoas que já morreram, e eu sou mesmo uma pessoa que não tarda a morrer, né? E a essa fala, a Maria Luísa diz o seguinte, madrinha, não diga que vai morrer, por Deus, que será de mim sem a sua proteção? Gemeu Maria Luísa, esquecendo o seu feminismo, as suas ideias de independência e de energia pessoal. Então, qual que é a ideia de feminismo que é passado por essa fala da Maria Luísa aqui? E aí, a dona Henriqueta diz por que ela nunca quis casar com o irmão do marido, né? O irmão do meu marido nunca teria coragem de vê-lo no lugar do outro. E novamente ela vem tentar consolar Maria Luísa. O amor passa, minha filha, e só restam os atos belos e os sacrifícios que fazemos em prol da nossa dignidade e da ventura daquele que amamos. Ouve o bem que te diz a tua madrinha, que também amou como tu e que venceu esse amor que lhe pareceu criminoso. Separa-te agora de Maurício e ele guardará de ti a mais doce e fervorosa das recordações. Segue o fio dessa trágica aventura e verás que de repugnantes tramas ele é tecido. Uma criatura fina e sensível como tu não pode viver sem dignidade e sem nobreza. Tu sofrerás mais vivendo assim do que sentes hoje com a ideia de te separares dele. Até eu tinha vontade que esse romance fosse um daqueles tipos de livros, escolha a sua aventura, sabe? A gente escolhe, você quer que a Maria Luísa abandone o Maurício? Aí a gente fica sabendo o que é que acontece. Quer que a Maria Luísa fique com o Maurício? A gente fica sabendo o que acontece com o romance. É o romance que tinha na minha infância, que eu gostava de ler. E a gente fica até com uma certa vontade de que esse fosse também um romance tipo Escolha a Sua Aventura. E aí, no final desse capítulo, a gente tem algo muito interessante, que é a informação de que a dona Henriqueta não foi completamente sincera com a Maria Luísa, que no fundo ela ainda ama o irmão do marido dela, e nós ficamos com a impressão de que ela se arrepende de não ter seguido essa paixão. Né? Que ela teria sido aí hipócrita, né? Que na verdade, ao dizer para Maria Luísa que o amor passa, na verdade ela estava dizendo isso para si mesma, para tentar se consolar da própria decisão que ela tomou. E se a gente lê esse trecho dessa forma, esses personagens se tornam muito mais interessantes, né? Eu vou ler aqui.
O que Dona Henriqueta, porém, calara a Maria Luísa fora que no fundo da sua gaveta ela guardava sempre, com cuidado e carinho, um fanado e seco ramalhete de rosas, dado pelo cunhado, e que tinham sido outrora vermelhas e quentes, como a sua paixão. Atualmente, sob a ação do tempo, ressecadas e frias, inundavam agora suas roupas de uma triste cinza, esfarelada como a terra de um cemitério. A gente vai lembrar daquela cena na segunda parte em que há um ramo de rosas vermelhas na mesa e a Dona Henriqueta fica com as faces rubras de vergonha quando a Dona Bela menciona isso. Ah, que flores bonitas! E agora a gente lembra o significado das rosas. E isso ganha um duplo significado quando a gente lembra que rosas, né, na literatura desde a antiguidade, elas podem representar amor e sexualidade femininos, né? Continuando aqui, ela preferiu ocultar à sobrinha o motivo porque, ao contemplar as flores púrpuras da sua mesa, uma onda de saudade lhe empanava sempre o olhar. E, sobretudo, desejou provar à moça que tudo se ouvida nesse mundo, mesmo a grande paixão de que, entretanto, ela não curara nunca. Então, ela tentou provar algo para Maria Luísa que ela não consegue provar a si mesma, né? Talvez como uma forma de se consolar. No capítulo 5, as pessoas na casa finalmente percebem que Maria Luísa saiu, né? Foi para casa da madrinha. E o pai dela, o Dr. Olavo, ele tem até medo de saber por que ela faz isso, né? O advogado não respondeu. A ideia de uma conferência com Maria Luísa, conferência que talvez o forçasse a uma explicação que fizesse corar a pobre criatura, atemorizava-o de antemão. Ele não quer saber o que aconteceu, né? São os silêncios prescritos, principalmente silêncios femininos. Ela não pode falar sobre determinados temas. No capítulo 6, a Dona Henriqueta vai passar mal novamente, vai chamar quem? O vizinho médico, doutor Cláudio Teixeira, e ele e Maria Luísa vão se aproximar ao cuidarem da Dona Henriqueta. Dona Henriqueta vai melhorar aos poucos e essa convalescência física da madrinha vai espelhar um processo de convalescência moral da Maria Luísa no romance. Vou ler um trecho aqui. Sem a influência dos largos olhos árabes do cunhado, Maurício, sem a pressão quente das suas mãos másculas, sem o contato ardentemente macio dos seus lábios, ela retomava a sua personalidade e recriminava-se a si mesma. A trágica aventura de paixão que a tinha roçado das suas asas vermelhas deixava na sua alma, naturalmente pura e burguesa, um fundo arrependimento que ela não se explicava bem no alívio que experimentava por se ver liberta de tantas complicações e de tantos remorsos. Aqui eu vou pontuar o fato de que a personagem não se explica bem. Isso é algo que torna mais rica essa personagem, mais rico esse romance pra gente. No capítulo 7, nós temos um contraste entre a convalescência moral da Maria Luísa e a queda moral do Maurício, porque nesse capítulo ele entra em uma depressão da qual ele não vai sair e ele perde a vontade de viver, né? Maurício perder o prazer de existir. Mais à frente, essa paixão que sangrava dentro dele, deprimindo e inutilizando-o para a vida. Ele vai até a casa da madrinha para tentar ver Maria Luísa. Ele não chega a entrar, ele vê ela de fora conversando com o Dr. Cláudio e aí ele fica louco de ciúme e vai embora e se sente traído pelo destino, né? A juventude contida do médico, a glacial impassibilidade com que suportava as ofensas cotidianas da esposa, o vazio do seu lar, o isolamento do seu espírito subiam-lhe ao cérebro naquele instante em que ouvia rir Maria Luísa em fumaradas rubras de incêndio, embriagando de desejos de vingança contra os outros. Agora que ele perdera a mulher que adorava, certo como estava de que a amando e sendo amado por ela, embora não fosse livre, constituía o único lado consolador da sua vida desgraçada. Era uma dívida do destino para com ele esse amor, ainda que pecaminoso. E é interessante essa ideia de dívida do destino, né? Que ele sente que o destino deve a ele esse amor pecaminoso da Maria Luísa que ele está perdendo.
eu gostaria de voltar àquela pergunta sobre bovarismo, né? Bovarismo aplicado ao personagem masculino. Será que esse sentimento de dívida do destino também não seria um indício do bovarismo desse personagem Maurício? E o outro ponto que eu tenho para vocês é aquele que eu já mencionei no início desse episódio, que me parece que na terceira parte o ponto de vista muda. Nós passamos a seguir com muito mais detalhes a vida interior do Maurício e ele se torna um outro tipo de personagem e é por isso que acontece com ele a tragédia que vai acontecer. No capítulo 8, por causa da insistência do Maurício, que liga todo dia para a casa da madrinha, querendo falar com Maria Luísa, a dona Henriqueta fala, então vamos chamar o Maurício, vamos conversar com ele, vamos acabar com essa questão. Eles chamam o Maurício para visitá-los e ele está numa noite muito dividido, né, com esperança e medo do que vai acontecer. E aqui, mais uma vez, mencionada a atmosfera da casa da dona Henriqueta como uma atmosfera que produz uma mudança na Maria Luísa, né? Porque o Maurício, temendo que a atmosfera daquele pacato lar onde imperava uma senhora de tão alta moralidade influenciasse na decisão na decisão da Maria Luísa. Na noite anterior, né, à visita na casa da madrinha, ele está balançando-se entre a esperança e a dúvida, né? E mais à frente ele retoma a ideia de chamar a Maria Luísa para fugir com ele para a Europa. E essa própria ideia de fuga também como expressão do bovarismo do personagem. Deixa essa questão para vocês. O que vocês acham? Vou ler aqui o trecho. A ideia de uma viagem à Europa em sua companhia, arrostando os murmúrios sociais e o escândalo familiar, precipitava-lhe o sangue nas artérias, enchendo-lhe o cérebro de visões sublimes e deliciosas. Que importava nesse convulsionar moderno de pensamentos, de hábitos e de ações, um casal ilegítimo que lança a luva às convenções imbecis dessa sociedade malsã, hipócrita e cretina. Aqui a gente já está no exame de consciência do Maurício, né? São palavras dele. Convenções imbecis são palavras que quase estão na boca do Maurício. Ele deixaria amparados a esposa e o filho com uma forte pensão e liberto daquele pesadelo horrível que fora para ele o casamento, o amor, a ciência e a felicidade, abrir-lhe-iam os braços tépidos e carinhosos. Maria Luísa, porém, estaria de acordo? E aí ele se faz essa pergunta. Não despertaria no seu seio de virgem um instante perturbada pela evolução feminista europeia, pelas máximas libertárias e um tanto libertinas daquela Gretchen? Mais uma vez a personagem amiga alemã da Maria Luísa, máximas que ela escutara entorpecida, entrecorada e pensativa, e sobretudo pela paixão que ele lhe inspirava, o terror em frente ao passo decisivo para o qual um desejo violento a arrastava? Aqui cabe perguntar novamente aquela pergunta, né? O que está sendo representado como evolução feminista aqui nesse romance, né? Ideias libertárias, um tanto libertinas, né? A forma como o movimento das mulheres é representado nesse romance, se é uma forma caricatural, né? Se é uma forma reducionista desse mesmo movimento. Bom, ele vai chegar na casa da dona Henriqueta e a dona Henriqueta vai dizer muito diretamente: doutor, escute-me bem, eu lhe peço, e não o veja nas minhas palavras, senão o muito ardente interesse por ambos. Que espera dessa situação? Repare no dano que causa a mulher que diz adorar. Que pode o Senhor dar-lhe em troca do que lhe retira? Note bem que ela já foi expulsa da casa paterna por sua culpa. E aqui eu retomo uma pergunta que eu fiz no início desse episódio com relação à ausência de divórcio pleno, né? Ele não se sente um homem livre e a fuga é a única solução para esse dilema moral, né? E será que esse dilema seria diferente se houvesse divórcio livre, divórcio pleno nesse ambiente? Novamente a dona Henriqueta pergunta, mas qual que era o seu plano diante de um tal estado de coisas? E aí ele cai na realidade. Ele fala, eu vinha oferecer a Maria Luísa partirmos juntos para a Europa e nunca mais voltarmos aqui. Agora, porém, compreendo que foi um sonho. E ele compreende que foi um sonho porque ele lê no olhar da Maria Luísa que ela não vai fugir com ele. E é isso que ela vai dizer em seguida. Fugir com você como uma aventureira, Maurício? Não, meu amigo, nunca. Meu orgulho dolorido nunca me permitiria ser feliz se assim procedesse. Acima de tudo, eu ponho a minha dignidade de mulher. E o que é a dignidade de mulher nesse caso aqui? O que vocês acham? É a forma como ela é vista pela sociedade ou como ela vê a si mesma? Ou será que é impossível separar essas duas coisas? E a dona Henriqueta, mais uma vez, tentando trazer o Maurício aqui para a realidade dela, né?
Pense um pouco no que lhe propõe e verá que seria a sua desgraça se ela aceitasse. O senhor casado com um filho, médico, a fugir com a sua cunhada, deixando a calúnia e a peçonha sugarem a reputação de ambos? Impossível, meu amigo. E depois, quando o amor passar e os senhores se virem em uma terra estranha, párias, sem famílias e sem pátria, quem nos assegura que o arrependimento não fará surgir o ódio onde existiu tanto amor? Essa é uma pergunta que ela faz para o Maurício, mas fica para a gente, né? O que é gente? O que nós, leitores, pensamos disso? E aí depois a Maria Luísa dá as caras novamente, ela vem dizer que um dos motivos pelos quais ela não vai fugir é porque ela não quer, aos olhos das inimigas, né, aos olhos da madrasta e da Lucy, ser vista como uma desclassificada social. Então é um motivo de vaidade, né? E depois, Maurício, a sua sogra e sua mulher ficariam satisfeitíssimas com a minha desclassificação social. Não lhes darei esse prazer. E aí o médico, imediatamente, né, o Maurício, vê essa situação como mesquinha, como egoísmo da Maria Luísa, que diz que amava-o muito, mas por um motivo de vaidade se recusa a dar vazão a esse amor, né, a concretizar esse amor. E aí ele fala, então me dá a sua resposta, que o que você quiser que eu faça, eu vou fazer. E ela fala, né, para nunca mais eles se verem, e ele fala, está bem, vou-me embora. Para que alongar uma entrevista tão penosa e que nada soluciona? E ele vai cumprir a palavra dele. E aí, no fim desse capítulo, a gente fica sabendo que, para enfrentar a situação, ele se droga, né? Ele começa a tomar um opiáceo, um sedativo, tomar uma forte injeção de sedol. E no capítulo seguinte, capítulo 9, a gente também tem um capítulo bastante interessante que vai mudar um pouco a nossa opinião sobre a Maria Luísa, porque a princípio a gente pensa, não, ela realmente superou a paixão pelo Maurício, mas nesse capítulo a gente vê que não, que ela ainda está ali na corda bamba, tá pensando no Maurício e começa a imaginar também uma vida com ele. Veja que também vou retomar aquela questão do sonho, da imaginação, da ilusão, ser um dos fios condutores desse romance. A todo tempo os personagens imaginando que eles são algo que eles não são, ou que eles estão numa situação que eles não estão, o que também é um indício de bovarismo. E aqui eu vou incrementar minha pergunta inicial, né, se o bovarismo pode ser aplicado ao personagem masculino do Maurício, porque ele tem o fim que ele tem, né, trágico no romance, a gente vai ver, mas estender também esse bovarismo a Maria Luísa. E se a gente estende o bovarismo a Maria Luísa, será que a gente pode pensar o fim que ela tem com uma outra visão? Será que o fim que ela tem nesse romance, que parece ser positivo, no fim das contas tem um sabor negativo por causa do bovarismo da personagem? E ela está imaginando o Maurício livre, chega até a pensar na morte da Lúcia, né? Se a Lúcia morrer, tudo fica melhor pra gente, que a gente pode casar, enfim, que ele vai ser viúvo. Ela fica nervosa, né? Enervada, tem desequilíbrio de saúde. A dona Henriqueta chama o doutor Cláudio Teixeira para cuidar da Maria Luísa, isso aproxima mais os personagens. E nisso o Maurício continua distante, né? Ele falou, não vou mais te visitar, não vou mais te assediar, porque é isso que você me pediu. Só que ela vê essa distância de forma negativa. Ele está distante porque ele não me ama. O narrador até faz um julgamento negativo com relação a Maria Luísa, que ele fala, e lógica, como todas as mulheres, Maria Luísa esqueceu que fora ela quem ordenara ao amado a sua deserção. E é interessante que quando ela está com essa raiva do Maurício, de quem que ela se lembra? Da Gretchen. Novamente a amiga alemã aparecendo aí. Parece que essa Gretchen é um emblema de várias situações diferentes, né? Ela recordava-se das palavras de Gretchen naquele square, naquela praça sombria de Berlim. E, fora da sua influência e do meio em que a amiguinha evoluía, censurava e menosprezava. Desclassificar-se por um homem? Nunca. E aí ela começa a se aproximar do Dr. Teixeira, porque ela considera que seria uma desclassificação se ela ficasse com o Maurício. E ela parece a criticar o pensamento da Gretchen. A gente nem sabe mais que tipo de interpretação a Maria Luísa está dando para o pensamento da Gretchen nesse momento, né? Aqui um trecho sobre a aproximação entre a Maria Luísa e o Dr. Teixeira, né? O carinho e a submissão do Dr. Teixeira, médico ilustre, para com ela, uma criatura que se julgava desprezada por outro, acalentavam seu amor próprio e talvez a ideia de vingança que se agitava sem ela mesma o saber no fundo de seu peito. Veja que aqui mais uma vez o narrador deixa claro o ponto cego da Maria Luísa, né?
ela mesma não sabe que ela está se distanciando do Maurício e se aproximando do Dr. Teixeira, talvez não por amor genuíno, mas por interesse, por uma ideia de vingança. E aí a Maria Luísa tem uma conversa com a ama, né, com a Benedita, em que ela fala, estou pensando em casar com o Dr. Cláudio. E imediatamente a Maria Luísa já deixa claro que ela não ama o Dr. Cláudio, né? Ela falou, não sei se o serei, né? Que a Benedita fala, você vai ser muito feliz com o Dr. Cláudio. Aí a Maria Luísa responde, não sei se o serei, mas também não cogito mais dessas histórias de felicidade. Para mim, essa não existe mais no mundo. E uma vez que ela não acredita mais na felicidade, ela não vai ter mais a felicidade. Isso pode ser também um emblema talvez, do fim trágico que ela vai ter, mesmo que esse fim pareça positivo inicialmente aos olhos do leitor. E aí a Benedita fala, que besteira, não fala isso não. O dever de uma moça consistirá sempre em casar-se com um rapaz morigerado, simpático, com meios para sustentá-la e depois ter filhos que criará com desvelo e amor. O resto, Maria Luísa, são baboseiras e coisas de romance francês. Qual que é a ideia de feminilidade, papel da mulher que é transmitida nessa fala da Benedita, né? E se essa fala representa algo mais dentro do romance, né? A Benedita pôs nessa última frase todo o seu desdém pelas palpitações perturbadoras da paixão sem moral e sem religião. Esse desdém é da Benedita. Será que esse desdém é do livro como um todo ou não? Qual que é a visão do livro sobre essa paixão? Será que essa é a visão moralizante ou não? Continuando, Maria Luísa retirara debaixo da colcha acetinada suas mãos muito brancas, em que luziam as unhas cor-de-rosa. Apertava uma na outra, escutando a ama, que lhe dizia justamente o contrário da alemãzinha de olhos azuis, desbotados e boca de criança, que, depois de tantos beijos, conservava sempre a sua frescura de flor e a sua simplicidade de linhas. Qual delas estaria com razão? Quem está com razão, a Benedita ou a Gretchen? Essa é uma pergunta que a Maria Luísa se faz, mas é uma pergunta que é feita também pelo leitor. Qual delas está com a razão? E há um contraste aqui entre dois modelos de mulher, né? O modelo aí representado da Benedita, né? Falando do anjo do lar, mulher casada com filhos, e o modelo representado pela Gretchen do amor livre. E o capítulo termina com o sim pronunciado pela Maria Luísa, que aceita se casar com o Dr. Cláudio Teixeira, e a gente fica na dúvida, será que isso é por vingança? Mas um pouco acima, um pouco antes, ela tinha cogitado, né, sua esperança de vingar-se dessa submissão insultante, a submissão, né, do Maurício, que não mais foi visitá-la, porque ela assim determinou, casando-se com Cláudio. Será que esse casamento é por amor? É interesse? Ou é vingança? No capítulo 10, a gente vê a completa queda do Maurício, que se torna um dependente de opiáceos, de sedativos, passa a usar todos os dias. E a gente tem uma fala aqui do Maurício que nos deixa com uma pulga atrás da orelha sobre também a natureza desse sentimento que ele tem pela Maria Luísa. É um amor genuíno ou é simplesmente um sentimento consolo da situação que ele está vivendo, daquele casamento péssimo com a Lúcia, né? Vou ler aqui. E de novo, a sua paixão pela cunhada, paixão que lhe encheira a existência infeliz e vazia, consolando de todos os seus males e de todas as suas decepções matrimoniais, ferveu-lhe na mente. Será que essa é uma paixão genuína? Ou simplesmente era algo fadado a acabar em tragédia de qualquer forma? E o capítulo termina anunciando a chegada do carnaval. E esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi esse livro para fevereiro, para que a leitura coincidisse um pouco com o carnaval, porque é uma representação no capítulo seguinte do carnaval, como uma espécie de pesadelo, um hiato da realidade, né? O capítulo 10 termina com o seguinte parágrafo: e assim os dias iam correndo até que chegou o carnaval, a festa trepidante e amada dos brasileiros histéricos ou neurastênicos, cujas fobias desaparecem como por encanto nessas noites infernais desconhecidas de Dante, infernos dantescos, né? Crisantemo tem um conto muito, na verdade, com um senso de humor muito legal, que é um conto reunido na obra Gritos Femininos, de 1922. É o conto Uma Família Carnavalesca. Nesse conto, o carnaval também é representado como uma espécie de hiato na realidade, hiato que as pessoas se transformam naquilo que elas não são no dia a dia, em seus piores desejos, espelho dos seus piores desejos, seus piores pesadelos, enfim.
indico esse conto aí, porque também tem o carnaval, nesse conto tem a mesma atmosfera do carnaval, tal como vai ser descrito aqui no capítulo 11 de Uma Paixão. Nós temos uma imagem de delírio, de hiato da realidade, enfim, uma atmosfera de pesadelo que é também o fio condutor desse romance, né? Parece que os personagens eles estão a todo momento perdidos nas próprias ilusões, na própria imaginação e muito desligados da realidade em si. E aqui é o cume dessa perdição dos personagens, né? Dessa atmosfera de pesadelo, de ilusão. Maurício sai às ruas porque, na verdade, ele quer ver Maria Luísa. Ele sabe que Maria Luísa gosta das festas do Momo, né? Do carnaval, e de fato ele a vê passando num carro aberto, acompanhada do Dr. Cláudio, né, noivo dela, e aí o Maurício tem um momento de pesadelo, um momento de muita tristeza e muito ciúme. Permaneceu um instante a seguir com os olhos idiotados a visão da moça dirigir-se faceira e alegre para o companheiro que se inclinava todo para ela ao estender-lhe as rodelas multicores das serpentinas. Você vê que o Maurício é ferido pelo olhar, por ele ver a Maria Luísa, né? Quase como... E ele perde tudo aquilo que ele imaginava que ele tinha. E o capítulo termina nessa atmosfera de pesadelo do carnaval, né? Causou-lhe pavor o contato com toda aquela gente que o cercava. E meio louco, de respiração entrecortada, ele pôs-se a correr para o Largo da Carioca, onde, ao encontrar o mesmo tumulto, a mesma vozeria, uma espécie de desmaio vertiginoso o obrigou a parar. Uma mulher, fantasiada de baiana, vendo com o rosto desfigurado e só, no meio da alegria geral, esguichou-lhe no pescoço uns jatos do lança-perfume, como consolo, e o cheiro de éter reparador fez-lhe bem, restituindo-lhe a consciência. Avistando o alto vazio, entrou nele, quase sem que o veículo parasse, e com uma voz sibilante, que fez voltar receoso o chofer, deu-lhe a direção da casa inóspita, onde se encerraria naquele dia de festa popular como um animal doente e ferido de morte. Ferido pelo desejo de ver, pelo desejo de olhar. Né? Um outro livro que também tem uma representação do carnaval interessante, como Hiato da Realidade, em que a personagem finge ser aquilo que ela não é num livro que a gente leu ano passado, né? Em novembro do ano passado a gente leu A Sucessora, da Carolina Nabuco. Também interessante a representação do carnaval ali nessa narrativa. No capítulo 12, o Maurício tem um pequeno momento aí de lucidez, decide tentar voltar a trabalhar, tentar voltar ao hospital, para de tomar ópio, mas ele é uma outra pessoa, não está prestando atenção ali no que está acontecendo, e as pessoas que trabalham no hospital não o reconhecem, né? Consideram ele maluco da cabeça e riem dele. No capítulo 13, a gente tem aqui a informação de que, na verdade, a Maria Luísa aceitou casar com o Dr. Cláudio, mas esse não é um afeto genuíno, ela nunca esqueceu o Maurício. Começa assim, o capítulo Maria Luísa não era tão feliz, nem esquecera completamente o passado como julgara Maurício. Veja que a tragédia dos personagens aqui também consiste no fato de que eles não se comunicam mais. O Maurício vê uma coisa e interpreta algo diferente do que realmente está acontecendo. Efetivamente, o amor de Cláudio, permitido e ardente, aqui eu friso a palavra permitido, consolava da perda daquele outro amor, que a fazia sangrar ainda quando nele pensava. Então, esse é um amor que é um consolo. Todavia, pouco a pouco, ela olvidava as frases de Gretchen, os ideais de uma sonhada independência, o desdém afirmado pelas convenções sociais, que a atiraram vibrante e apaixonada nesse romance pecaminoso de que saíra humilhada, doente e saudosa. Veja que, novamente, as ideias da Gretchen repetidas e associadas a amor livre, né? A independência reduzida à ideia de independência sexual. E o que essa redução na noção de independência feminina representa em termos de julgamento do movimento pelos direitos das mulheres, pelos interesses das mulheres daquele tempo. E a Maria Luísa também está nessa dúvida moral, né? Ela ainda ama o Maurício. E às vezes ela tem raiva dele, às vezes ela pensa, não, ele é só uma pessoa que está infeliz, enfim. Mas esse homem é infeliz, só e sensível. Gritava-lhe a voz das tentações, nas horas em que ela, lânguida e melancólica, pensava em Maurício. Como uma mulher pensa no homem que ama, fora de todos os véus convencionais, longe de todas as barreiras que a sociedade eleva diante da paixão,
que a igreja e a pretoria não consagram. Veja como esse parágrafo complica a noção de amor aqui do texto, né? Amor como algo que está acima ou fora daquilo que é socialmente aceito e consagrado. Nós ficamos com a impressão de que o amor dela pelo Maurício é um amor genuíno, que o texto não julga negativamente. E o texto continua complicando a nossa visão da Maria Luísa aqui. Ela não é exatamente um anjo do lar. Ela continua a pensar, meu Deus, eu não sou fiel, nem é meu noivo, Cláudio, né? E nem é Maurício. Que desgraçada que eu sou. A impossibilidade de ser fiel a um sentimento genuíno por causa do julgamento social é um tema interessante aqui. Será que ela continua a não ser uma mulher livre nos termos da Inês Sabino, ou seja, uma mulher que ainda não deu a si mesma a sua própria lei, que escolheu as convenções sociais? Eu deixo essa pergunta para vocês. E o texto continua. À noite, porém, quando Cláudio aparecia com a hipocrisia natural a toda mulher que se sente em perigo, ela lhe sorria e, sentada a seu lado, combinava com ele viagens e prazeres. Veja como o texto julga a Maria Luísa aqui. Ela não ama Cláudio, ela está sendo hipócrita porque ela se considera em uma situação em que ela está em perigo, por medo. E o texto continua. Dia a dia, a moça, acarinhada e adorada por outro, procurava olvidar o seu primeiro amor ou o seu primeiro desejo. E fingida, como só as mulheres sabem sê-lo, mesmo para com elas próprias, Maria Luísa decretava-se uma mulher virtuosa, arrependida, vinda do país do pecado, quando simplesmente ela se arrepiara por covardia, por fraqueza e por desamor. Olha esse julgamento aqui, né? Ela está sendo fingida para si mesma, que é o ponto cego da Maria Luísa. Ela está se achando virtuosa porque a sociedade a acha virtuosa, não porque ela realmente o seja. E aqui eu deixo a pergunta para vocês, né? Quem é mais virtuoso nessa história? Será que essa pergunta faz sentido, aliás? Mas quem é mais virtuoso, o Maurício ou a Maria Luísa? O capítulo 14 começa na rua, na multidão, barulho de carros, barulho dos cinemas, novamente a modernidade aqui rodeando os personagens, né? Era um lindo sábado e na avenida a multidão se acotovelava, desfilando entre a dupla guarda de vadios, imóvel aos dois lados da calçada. As músicas dos cinemas ritmavam os passos das senhoras, que, muito pintadas e desnudadas, passavam com um sorriso pretensioso nos lábios, procurando ouvir as frases de elogio que os homens parados e perscrutadores, como juízes ou como donos de harém, lhes atiravam com uma sem cerimônia ofensiva. E fala das confeitarias, dos carros, e o médico está na rua porque ele está se dirigindo ao consultório. Ele lá chega e começa a pensar, lembrar os momentos que ele estava lá sozinho com a Maria Luísa no consultório, deitado no divã, enfim, se pegando. Começa a se lembrar, e aqui na imaginação dele, novamente, uma cena descrita com erotismo. Veja que muitos dos elementos eróticos do romance, eles estão na imaginação dos personagens, mais do que no que eles efetivamente fazem, mas de como eles imaginam aquilo que eles estão fazendo. Foi aqui, disse ele a si mesmo, foi aqui que a beijei pela primeira vez, e ali, naquele canto, tive-a toda nos meus braços, pálida, trêmula, mas rendida. Passou Maurício a mão pela testa, que se umedecia de suor frio, e de novo a agonia de sabê-la em poder de outro homem curvou-o cambaleante sobre o sofá. Novamente, ele pensando sobre essa questão da Maria Luísa pertencer a outro, né? Isso aconteceu lá na primeira parte, quando ele imaginou Maria Luísa se apaixonando por outra pessoa. Isso foi um momento erótico, né? Porque é algo que ele não quer, mas ao mesmo tempo quer. E aqui, novamente, isso acontecendo porque ele tem certeza de que ela vai se casar com outro. Numa perturbação, atirou-se sobre as almofadas e, nesse instante, pareceu-lhe sentir sobre elas o perfume de Maria Luísa, que tantas vezes ali encostara. Um minuto, Maurício quedou como desmaiado sobre os mimosos coxins, flexíveis e doces. Mas logo uma fúria tomou, e beijos cruéis como bordedelas tombaram sobre os
quadrados de seda que se tinham aquecido ao calor da amada. Veja que ele beija o divã, né, o sofá, tal como ele beijara a amada, né? Ele está imaginando aquele momento que não vai acontecer mais. Nesse momento entra alguém no consultório e é a viúva Lavínia, que está dando em cima aí do Maurício. Ele não está nem aí, mas aceita uma carona dela para casa. E aí, quando eles estão no carro, no trânsito, um outro carro passa perto deles, um carro aberto. Tinha duas mulheres dentro desse carro aberto, uma delas é Maria Luísa. Maria Luísa olha, vê o Maurício acompanhado de outra mulher e parece se espantar, parece sentir ciúmes. E o Maurício percebe isso, e isso é uma pontada de esperança nele. Ele pensa, ó, ela não me esqueceu, ela tá com ciúme quando ela me vê com outra mulher. Veja que a todo momento os personagens não estão na realidade, né? Eles estão sempre imaginando coisas um do outro, eles não estão efetivamente conversando nesse momento, né? Maria Luísa vê Maurício com outra mulher, pensa uma coisa, Maurício vê Maria Luísa vê-lo com outra mulher, pensa outra coisa. Eles estão completamente distantes um do outro, na verdade, e distantes da realidade, que esse é um fio condutor desse romance, né? A paixão como uma espécie de ilusão. No capítulo 15, o Maurício está alimentado por essa breve esperança que ele teve ao ver que a Maria Luísa tem ciúme dele, e ele vai então à casa da madrinha, Dona Henriqueta. Nem sabe mais por que ele vai, ele está quebrando a palavra dele, porque ele quer ver, quer conversar com a Maria Luísa. Tá chovendo muito, e essa imagem da chuva é também interessante, né? É uma cortina líquida que o separava do terraço, né? Como se há sempre essa separação entre o Maurício e a Maria Luísa. Ele chega lá, ele não é visto, mas ele ouve a Maria Luísa conversar com o Cláudio. O Cláudio está falando, quando que a gente vai marcar o casamento? E a Maria Luísa, quando você quiser. E ela está mais interessada em saber na viagem que eles vão fazer depois do casamento do que com o casamento mesmo. Ela fala, mas você está me prometendo que a gente vai para o Egito, né? Veja que o casamento é tomado como um negócio, né? Ela está mais animada em viajar do que em casar com o Cláudio. E isso é interessante também porque a Crisanteme tem uma posição muito crítica com relação a essa visão do casamento. E Maurício vê isso e ele fica acabado, perde totalmente a esperança. Maurício já não escutava mais. Uma loucura momentânea fervia-lhe no cérebro e excitava-o a subir aquele terraço, meter o bisturi daquele homem que lhe roubava sua paixão e a carregar Maria Luísa como um bárbaro de outrora. A chuva recomeçara a cair, suas gotas frias sobre a testa escaldante do médico restituíram-lhe a razão. Não, por Deus, não havia mais nada a fazer. Isso aqui a gente já entra no discurso indireto livre. Esse por Deus aí já está na boca do Maurício. Maria Luísa fora vencida por um amor segundo a lei, por um punhado de pedras brilhantes e pelo projeto de uma excursão ao Egito cheio de lendas e de ratos. Não passava de uma boneca como as outras, somente com os olhos mais lindos e uma boca mais saborosa. E aí ele pensa em morrer, mas ele pensa, não quero causar um escândalo e não quero para meu filho e principalmente para minha cunhada, para que ela não seja acusada aí da minha morte se eu me matar. O último capítulo do livro, capítulo 16, começa com o fechamento de um ciclo, né? Há uma circularidade aqui. Maio retorna e com ele se aproxima o casamento da Maria Luísa e do Cláudio. É engraçado que esse capítulo começa narrado no tempo presente. Maio voltou outra vez com as suas flores amarelas, o seu céu de opalas e as suas nuvens cor de leite, aqui o tempo passado. Aí nós somos jogados no tempo presente. Afonsinho, entre as suas rendas, cresce todos os dias e já sorri à mãe e aos avós. Quando o pai, porém, lhe chega perto, ele chora, debate-se, agita-se como numa convulsão. E Maurício evita agora acariciar o filho. E o que esse uso do tempo presente traz na narrativa, né? Nos torna tão próximos da narrativa. E a gente fica sabendo que o Maurício, então, vira uma espécie de cientista louco. Ele está querendo criar um preparado científico que por meio de uma injeção curará a neurastenia tuberculose. Ele está nessa caça científica, né? Vira um cientista aí de fundo de quintal e ele se aplica essa injeção e ele morre. Ninguém percebe que, na verdade, esse é um muito bem articulado suicídio, né? Ele não quer trazer escândalo para a família e não quer ver a Maria Luísa acusada aí de ser culpada pelo suicídio dele. Então, ele faz parecer que não se trata de um suicídio. E ninguém está interessado por isso. Ninguém percebe que ele está querendo se matar, ninguém percebe que ele está fazendo uma coisa muito louca, nem tenta dissuadi-lo do plano aí de criar essa injeção.
E assim, quando na antevéspera do enlace de Maria Luísa, Maurício foi descoberto morto com a flexível agulha da seringa de Pravaz ainda fincada no braço esquerdo, todos o julgaram vítima da sua teimosia em querer descobrir alguma coisa. Nem a Maria Luísa percebe que ele se matou, ela já não está mais nem aí pela situação, ela só quer saber de viajar para o Egito, né? E Maria Luísa, embebida nas delícias de um novo amor e olvidada da rosa vermelha ofertada por Maurício na tarde de sua chegada e que, se estatelando sobre o seu alvo vestido como um grosso coágulo de sangue, lhe parecera naquele momento um triste presságio que a fizera estremecer de susto, nem sequer lhe passou pelo espírito que o cunhado se tivesse matado por ela. Assim terminou mais uma paixão entre flores de laranja e flores mortuárias. O que eu acho interessante aqui, quando essa flor é jogada no colo dela, a gente pode ter a sensação de que ela vai ser a pessoa que vai morrer, né? Até porque, em casos de bovarismo, em casos em que a mulher é um personagem transgressor, ela é a personagem que vai morrer, vai ficar doente, vai se matar. E aqui não, Crisanteme, quem se mata no final é o personagem masculino. E eu volto para vocês fazer essa pergunta: o que muda quando há esse recorte de gênero, quando é tratado do suicídio de um personagem nesse romance, também considerando que nos outros romances em que a Crisanteme trata do suicídio, né? Flores Modernas, a personagem Henriqueta, que é uma personagem também aí que padece de bovarismo, enfim, se mata, e no personagem Matar, né, a protagonista Margarida se mata e escreve por que ela se matou, enfim, e é isso que a gente lê no livro. O que acontece quando há esse recorte de gênero, quando é um personagem masculino que se mata ou as personagens femininas que se matam, enfim. Bom, falei demais. Espero que tenham gostado aí, que tenham achado interessante essas colocações. O que vocês pensaram sobre isso que eu falei? Outras colocações que queiram fazer, outras perguntas para debate. Deixem aí nos comentários, enfim, me mandam mensagem, escrevam lá no grupo do Discord, Salão de Diletantes. E eu espero ver vocês, então, no próximo domingo, no nosso clube de leitura, para conversarmos sobre Uma Paixão, da Crisanteme. É isso. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em fevereiro de 2026. A música tema foi baseada na marchinha de carnaval Cabeleira La Garçona, interpretada por Zaira de Oliveira e composta por Pedro de Sá Pereira e Américo Guimarães, em gravação de 1924 do Odeon Casa Edson.